Existem dores que Deus permite para ensinar o homem a depender somente dele, porque quando acredita demais nas pessoas, você se decepciona. Mas quando aprende que Deus é suficiente, nada mais consegue destruir sua paz. Eu já esperei lealdade de quem só pensava em si mesmo. Já estendi a mão e recebi ingratidão, e permaneci presente em batalhas que ninguém ficou comigo. E foi aí que eu comecei a entender o que o apóstolo Paulo aprendeu dentro da prisão. O homem que depende dos outros vive quebrando o próprio coração, porque pessoas mudam, promessas falham, sentimentos acabam, mas Deus permanece. Paulo perdeu amigos, foi abandonado, foi perseguido, humilhado, espancado, preso, e mesmo assim continuou firme, porque sua força não vinha das pessoas, vinha de Deus. Quando você aprende a confiar só em Deus, o silêncio deixa de te machucar, a solidão deixa de te assustar, a rejeição deixa de destruir você. Porque existe uma força que nasce dentro do homem quando ele entende que Deus é suficiente. Quem depende de aplausos vive escravo das pessoas, mas quem depende de pessoas fica mais escravo. Mas quem depende de Deus permanece firme até no deserto. Foi na prisão que Paulo escreveu sobre a paz. Foi na escassez que ele aprendeu contentamento. Foi abandonado e ainda assim continuou pregando esperança. Porque existem lições que só a dor nos ensina. Deus às vezes remove pessoas para revelar que nunca foi delas. A força que sustentava você era dele, e talvez hoje você esteja cansado de confiar, cansado de esperar, cansado de acreditar nas pessoas. Então escute isso. Nem todo abandono é destruição. Alguns são libertação. Isso mesmo. Porque Deus nunca permitirá que alguém ocupe o lugar que pertence somente a Ele. Meu irmão, existem batalhas que você vai enfrentar sozinho. E isso não é maldição, é treinamento. Porque Deus está formando dentro de você um homem forte, um homem que não quebra fácil, um homem que suporta o silêncio, um homem que suporta a rejeição, um homem que continua firme, mesmo quando ninguém acredita nele. Paulo entendeu isso, por isso ele escreveu: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A verdadeira força não nasce quando tudo dá certo, ela nasce quando tudo desmorona e você continua em pé. Talvez isso hoje você não entenda, porque tantas pessoas foram embora, mas um dia você vai entender. Deus estava limpando a sua vida, porque homem que carrega propósito não pode depender da aprovação de ninguém. E quando você aprende a caminhar com Deus, você descobre a paz que o mundo não consegue tirar. Paulo descobriu isso. Lá na prisão, ele era mais livre do que muitos homens fora dela, porque correntes não aprendem, um espírito fortalecido de Deus. Quando você aprende a confiar só em Deus, o medo perde a força, a dor perde o poder e a alma finalmente descansa. Porque quem anda com Deus nunca caminha sozinho, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo na noite escura, porque existe uma força que o mundo não entende, a força de um homem sustentado por Deus.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Existem dores que Deus permite para ensinar o homem a depender somente dele. O apóstolo Paulo aprendeu isso na prisão, como eu citei acima. Meus irmãos, essa é uma das mais lindas histórias que já aconteceu com um homem de Deus aqui na terra. E ao mesmo tempo, ao olhar dos infiéis, foi a história mais triste. Mas toma como exemplo, nem tudo que é tirado da sua vida é maldição. Você pode crer, se você for um homem de Deus, você pode ter certeza que é benção de Deus. Deus abençoa.